vocês? Meu nome é Crislane, eu sou estudante do ensino médio do Colégio Atlas, do terceiro ano. O nome do nosso podcast é O Futuro é Hoje. E também nós estamos aqui com uma parceria com o estúdio 8 Imagens, tá? Aqui ao meu lado se encontra a Mabi, que também é estudante do ensino médio do Colégio Atlas, e ela é do primeiro ano. E estamos aqui com a nossa convidada, Maila Cristina, que é influencer digital, bióloga. E o nosso objetivo é incentivar jovens e adolescentes que ainda não sabem o que querem para o seu futuro. Então vamos começar agora apresentando um pouco sobre o assunto do nosso podcast, que é assim, o que você diria para a sua eu do passado e para os adolescentes que estão à beira de escolher o seu futuro. Mas, antes de tudo, a gente queria saber um pouquinho quem é Maila. Olá, galera. Eu sou Maila Cristina, sou uma menina baiana também, só que do interior, não sou aqui de Salvador, sou de Mutuípe. Eu vim há 6 anos atrás, mais ou menos, fazer faculdade aqui em Salvador, faculdade de Biologia na UFBA. Mas antes disso também eu já era formada em técnica em agropecuária pelo IF Baiano. E a partir disso eu vim conhecer esse mundo, né, da capital, saber um pouco mais como era essa vida na universidade. Fui me encantando cada dia mais pela biologia, mas no meio da pandemia, quando deu uma pausa em tudo, eu decidi começar a criar conteúdo para a internet, já que eu estava em casa sem fazer nada, tinha muito tempo. Então, bora gravar vídeo, ensinar tudo que eu sabia sobre cabelo, que era uma coisa que as pessoas já me perguntavam, por ter passado por esse processo também de aceitação, né, de não gostar do cabelo, de não gostar da aparência, de se reconhecer como uma mulher negra de pele clara. Então, eu comecei a compartilhar isso na internet. E eu acho que é isso, né? Sou uma pessoa que gosta muito de música, de dança, de animais, de tudo isso. E esse ano também, no início do ano, eu me formei como bióloga, né? E agora eu estou trabalhando, não estou mais trabalhando na área de biologia, mas estou trabalhando só como influenciadora digital, né? Sobre cabelos crespos e cacheados. Incrível, incrível. Eu amo isso. Amo ficar vendo penteado na internet. No Pinterest eu pego lá o celular e fico pesquisando como fazer. Coisa boa. Então, a gente também queria saber, como você já contou um pouquinho da sua história, a gente queria saber o que você fazia quando era mais nova. Quando eu era mais nova, não consigo, porque, né, quando a gente é criança, assim, não tinha muito o que fazer além de brincar e estudar. Então, era basicamente isso, mas eu sempre fui uma menina muito sonhadora e que tive essa infância mais de liberdade, por ser de uma cidade do interior, né? E também não existia tanta criminalidade como tem hoje. Então, era uma criança muito de brincar na rua, de brincar de boneca, de brincar de casinha, amarelinha, corda. E era uma época também que tinha menos tecnologia. Então, as brincadeiras eram com as outras pessoas, a brincadeira era na rua com as outras crianças. E era menos em casa, com celular e televisão. Celular era uma coisa que basicamente não existia naquela época, apesar de eu não ser muito velha. Eu só tenho 24 anos, mas não tinha muito isso, né? Então a gente brincava muito na rua e era basicamente essa rotina, casa e brincar e escola. Comigo a mesma coisa. Eu não era não sou velha. Não, mentira. Mas assim, eu, mesmo pra ser uma criança, eu ganhei meu primeiro celular, acho que, se eu não me engano, com 8 ou 10 anos. Eu vi com 12. Eu também era mais velha. E ainda foi um LGzinho, assim, ó, pequenininho. Mas é verdade, eu posso dizer que eu aproveitei bastante a minha infância. E também, desde pequena, eu sempre também tenho esse sonho. Na verdade, eu ainda me considero uma adolescente sonhadora, uma mulher sonhadora. E o seu do passado, imagina dele, você chegou onde você está hoje? Suas conquistas? Não mesmo, porque desde pequena eu sempre gostei muito de animais, eu tive muitos animais de estimação. E por ser do interior, eu tinha mais possibilidades assim, de encontrar animais. Tanto animais domésticos quanto animais silvestres, de estar mais na roça, de estar mexendo, de estar na natureza. Então era uma realidade completamente diferente daqui de Salvador. E eu já tinha alguma certeza de quando eu era criança, eu sabia que eu queria fazer faculdade, sabia que queria ser aqui em Salvador. Eu passei em outras universidades, passei na UNEB, passei na UFES, mas eu queria fazer aqui, então eu fiquei esperando. Eu fiquei esperando até passar aqui. E aí eu vim para Salvador, então já era uma coisa que eu queria.
Só que eu imaginava que, eu sabia também que eu queria trabalhar com animais. No primeiro momento eu pensei que eu ia fazer medicina veterinária, e aí depois eu falei, não, vou querer fazer biologia. E aí eu vim fazer biologia numa perspectiva totalmente diferente, né? E quando a gente cria algumas expectativas, quando chega na faculdade, não é nada daquilo que a gente pensa. Não. A gente fica, meu Deus do céu, como vai ser isso aqui? Bate um pouco desse desespero, dá uma desanimada assim. Mas aí a gente entende que é essa a realidade, né? Que a gente tinha expectativas muito altas e não estava alinhada. Então, eu fui fazer biologia e eu gostava muito do curso. Sempre me dei bem em várias áreas da biologia. Só que eu achava que eu ia trabalhar com isso, que eu ia me formar e ia trabalhar com consultoria ambiental. Eu fiz o estágio nessa área também, mas como teve a pandemia, eu acabei dando uma desviada aí do curso, né? E eu descobri outra coisa que eu gostava muito, que é o universo da internet e da beleza. Os meus pais sempre foram mais dessa coisa de tecnologia também. Meu pai era técnico em informática, várias coisas assim, tinha uma house, locadora, tudo que envolvia um pouco mais de tecnologia. Então, eu já tinha habilidades com edição de vídeo, edição de foto. E aí foi o que facilitou também, né? Quando eu comecei com poucos recursos, com pouca coisa, mas já sabendo de cabeça o que é que eu queria fazer mais ou menos. E aí foi se encaminhando de certa forma que agora eu não estou mais na biologia. Sim. Eu também tenho muita vontade de passar na UFBA. Você tem algumas dicas? Então, a UFBA é uma faculdade muito concorrida, né? Porque é aqui em Salvador, porque são cursos bons, né? Tem sempre uma nota boa e é sempre colocada no ranking como uma das melhores do Nordeste, né? Então a gente tem essa referência da UFBA. E todo mundo sempre quer o melhor para si, quer estudar na federal e tudo mais. Óbvio que tem outras faculdades aqui no estado que são incríveis também, maravilhosas, mas para quem quer assim estudar na UFBA, eu digo que tem que se dedicar um pouco aos estudos. Eu também passei uma fase fazendo cursinho, né? Quando eu me formei, também foi com os 17 anos, só que eu não me inscrevi no Enem no meu terceiro ano. Eu já tinha feito no segundo, não tinha valido ainda, fiz só por tentativa. E aí, no terceiro ano, eu perdi a data de inscrição, então eu fiquei um ano, tipo, o que é que eu vou fazer? E aí eu fiz cursinho público, a UPT, Universidade para Todos, que teve essa edição na minha cidade. Fiz um pouco também de um cursinho particular online. E assim, no começo a gente começa motivado, não vou estudar para passar no final do ano e vai dar tudo certo. Quando dá 2 meses a gente fala, eu não aguento mais isso aqui. Mas tem que perseverar. Todos os jovens. Exato. Mas tem que perseverar para conseguir pelo menos captar o essencial aí. Hoje a gente vê que muito do ensino médio, principalmente, foi cortado, foi tirado e que com certeza vai prejudicar os estudantes na hora de fazer, os estudantes de escola pública na hora de fazer o Enem ou de prestar um vestibular também. Então é importante que os estudantes foquem nessas partes que estão defasadas no ensino médio, para poder conseguir ter uma nota boa, tão boa quanto as das pessoas de escola pública ou de escola particular, que tem mais essas oportunidades. Então gente, é uma dica da Mário, tá? Que é pra vocês se dedicarem. E a mim também, né? Não é não, Gabi? Pois é. Então, mais outra perguntinha aqui. Como uma mulher negra e bióloga, nascida em uma cidadezinha no interior da Bahia, você tem uma perspectiva única e valiosa da experiência de vida. Você passou por desafios, com certeza não foi, específicos em relação à sua identidade e carreira. E a gente quer saber qual foram esses desafios. Eu acho que o primeiro desafio da vida, assim, pelo menos minha como uma mulher negra de pele clara, era realmente saber me identificar e me aceitar, né? Porque há 10 anos atrás, quando eu estava nessa fase assim, já passando da infância mais para a adolescência, começando a entender as coisas, a sociedade tinha muito isso de para ser bonita tem que ser branca, do nariz fino, da boca pequena, cabelo liso, loiro, dos olhos azuis. Então era um padrão de beleza que era completamente inatingível para mim, que já tinha nascido dessa forma, não tinha mais como mudar. E aí eu não conseguia me identificar, não sabia o que eu era, principalmente por ser assim, um café com leite, ser meio termo, como hoje tem vários apelidos, né? Então eu não sabia como me identificar. E não aceitava meu cabelo, principalmente, era a minha maior dificuldade. Sempre quis alisar, sempre quis
mas a minha mãe nunca permitiu. E na época eu brigava muito e hoje eu agradeço Guerreira. muito porque ter passado por essa transição capilar mesmo física ia ser bem mais complicado. Quando perguntar, você passou pela transição capilar, eu falo, passei pela transição mental, que foi de me entender, de aceitar meu cabelo que só vivia preso, só vivia com prancha e escova, para um cabelo cacheado. Então acho que essa foi a primeira dificuldade assim, que eu passei. Depois foi ter vindo morar na capital, porque você sair de uma cidade com 20 mil habitantes para vir para Salvador, né, a capital do seu estado, então é muito difícil ficar longe da sua família, se adaptar à nova rotina, então foi uma parte muito complicada. E hoje, assim, a maior dificuldade mesmo é conseguir lidar com a internet, com todos esses desafios que tem, né, de saber lidar com as pessoas que estão ali na sua comunidade, dos comentários que você recebe, das expectativas que você tem também para os conteúdos que você cria. Os trabalhos também é uma coisa muito difícil de ter tantas oportunidades, principalmente por ser do Nordeste, por ser negra. Então tem todos esses fatores que são relevantes e acabam dificultando. Isso aí. Comigo, quando eu era criança, e acho que toda criança, menina negra, que sempre quando eu lavo o cabelo, pra desembaraçar, meu Deus, que dor que eu sentia. Então, aí eu falei, mãe, eu quero alisar meu cabelo. Eu quero alisar meu cabelo porque eu não aguento mais. E minha mãe falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, quero alisar meu cabelo. Até porque eu vou ter menos dificuldade. Tendo meu cabelo liso, eu vou ter... Você vê, né, como é o ambiente ao redor, a coisa que a criança tem. E até hoje, não é só criança, Isso, não. Tem não. muita gente que tem o cabelo cacheado, crespo, que já passou pela transição e que hoje está voltando a alisar nessa perspectiva de que vai ser mais fácil de cuidar, mas não é bem dessa forma. Eu também não tava cara. Eu hoje estou com ainda insegurança, que eu tenho muita insegurança. Eu posso ser bem sincera com vocês que eu tenho muita insegurança com a minha aparência, e principalmente com o meu cabelo, porque quando eu comecei a escovar, eu falava, nossa, que outra Gislane. Só que aí eu tenho uma prima minha que ela também fazia isso, só que ela falou, chega, não quero mais. E ela é bem mais nova, se eu não me engano ela tem 12 anos, ou 13. E hoje ela dá um cabelo dela lindo, maravilhoso, cacheado. A mãe dela quer falar, por que você não bota um produto pra soltar os cachos? Sim, Sabe, um alisante? Ela falou, mãe, eu não quero. Eu só quero continuar hidratando meu cabelo, comprando produtos para que ele possa continuar forte, porque chegou até um momento que o nosso cabelo chegou a cair de tanta química que a gente já passou. Exato. Sério, isso foi horrível. Eu já até fiquei com franjinha de cabelo cabelos quebrados. É tudo mil maravilhas, o cabelo vai Sim. ficando lindo, mas cada mês que vai passando, que você vai aplicando mais creme, o cabelo vai ficando mais quebrado. E é isso, né? As pessoas têm corte químico, têm alergias. Essas químicas causam problemas no couro cabeludo, problema respiratório. E tem uma pesquisa recente, né, que indica que esse tipo de alisamento para cabelo está relacionado também com câncer uterino. E a chance de ter câncer uterino é 2 vezes maior em mulheres negras, porque são as mulheres que mais utilizam esse tipo de produto. Então, é uma coisa a se pensar, além da estética, né, mas a questão de saúde. Eu também, quando era mais nova, eu também não gostava do meu cabelo. Tipo, minha mãe mesmo relaxava sempre. Tem várias fotos até no livro dela. Eu chamo do cabelo relaxado, tipo, não me sentia bem, porque minha raiz é bem inchada, né? Pelo tipo do cabelo e tal. Aí eu relaxava o cabelo. Aí teve uma vez que eu tava em casa sozinha, como se fosse ontem. Aí me retei, tá aqui a tesoura. Fez o BC dela sozinha. E aí hoje em dia, enfim, Eu fico muito feliz em ver isso, porque há pouco tempo atrás, né, mas assim, quando eu era adolescente, era raríssimo ver pessoas com cabelo parecido com o meu na rua. Então, era poucas vezes que eu andava e encontrava alguém parecido comigo, principalmente porque eu era de uma realidade do interior. Então,
Basicamente só tinha eu, assim, eu andava com a cabeça abaixada, porque todo mundo ao redor era com cabelo liso, cabelo alisado, e todo mundo ficava olhando assim, nossa, ela teve coragem e tal. Alguns olhares eram de julgamento, outros de inspiração. Ainda tem, né? Com certeza. Nice. Então, hoje eu fico muito feliz de ver que a realidade, principalmente das escolas, que é um lugar que impacta muito na nossa vida, onde a gente passa grande parte, né, do tempo, ver as meninas com cabelo natural, cada dia com um penteado diferente. Eu moro perto de escola, então às vezes eu tô andando na rua, eu vejo as meninas passando e fico, nossa, que felicidade em ver que as coisas estão mudando, né? Muito mais difícil a gente ver hoje essas adolescentes com cabelo alisado, como era antigamente, tão fácil. E o que te levou a seguir primeiro na internet? Assim, te motivou? Foi meio sem querer, foi por causa disso, né? Eu já tinha passado por todo esse processo. E sempre que eu encontrava as pessoas, elas me perguntavam o que é que eu fazia no cabelo, que creme que eu usava, como fazia para deixar assim, assado. E antigamente também não tinha tantas marcas para cabelos como o nosso. Não tinha salões especializados no nosso cabelo, então a gente se virava em casa como podia e ia trocando as informações de boca a boca. Então, como eu tive essa pausa aí das aulas e da vida, assim, que eu tive que ficar trancada dentro de casa, eu falei, a única forma de eu me comunicar é por aqui. Já que as pessoas perguntam, eu vou começar a fazer vídeo, fazer foto, ensinar aquilo que eu cansei. E aí foi seguindo por um caminho que eu realmente não imaginava que em tão pouco tempo eu ia estar vivendo disso aqui, né? Porque eu comecei bem despretensiosa e fui parar aí na internet. Quando eu amo ficar vendo vídeos de cabelo, principalmente cabelos crespos e de mulheres americanas, negras. Sim. Quando elas fazem assim, aí quando eu tô vendo na televisão, minha mãe pergunta, é cabelo dela mesmo? Eu falei, mãe, sim, existe a possibilidade de sim, o cabelo crespo ele pode crescer, gente. Não fique com essa coisa na mente de que cabelo crespo tem que ficar sempre encolhido, não. Meu bem, olha, né? E não parece que é um tamanho desse não parece. Elas às vezes escovam pra ver o tamanho. E eu falo, meu Deus do céu, que coisa linda, eu quero meu cabelo desse tamanho. Porque eu também sou viciada em cortar meu cabelo. Cortar cabelo de cia. Vicia demais. Já passou por esse processo? Quando eu era mais nova, quando minha mãe cuidava do meu cabelo, ela cortava muito mais, né? Então eu só vivia com o cabelo curtinho, assim. E aí, depois que eu mesma comecei a cuidar, eu comecei a ter pena de cortar, porque eu queria ter um cabelo grande, cabelo batendo na cintura. Só que nem todo mundo tem a genética pra ter um cabelão, e nem é todo tipo de cabelo que demonstra isso, né? Então tem gente que deixa o cabelo crescer por anos e ele só vai ficar daquele tamanho. Para o cabelo estar grande, a pessoa tem que ser saudável, tem que se alimentar bem, tem que beber bastante água. Tudo isso vai incentivar, né? Tem que lavar o cabelo com frequência, cuidar mesmo para ele crescer. E tem a parte genética que também só vai deixar ele chegar até um determinado tamanho. Então é difícil pra gente ter um cabelão, mas existe muita gente que tem. Tô falando mais. Essa minha prima mesmo, ela toda vez que vai finalizar o cabelo dela, que ela criou um cronograma. E ela lava sempre sábado, assim. Quando às vezes, a maioria das vezes quando eu vou pra casa da minha avó, aí ela chega lá na casa dela, ela começa a pentear o cabelo dela, tá finalizando. Aí ela fala, meu Deus do céu, olha o tamanho desse cabelo hoje. Aí eu falo, aí agora eu já sei que existem genéticas. E a mãe dela também queria sempre ter um cabelo grande, mas não tinha como. Era bem difícil de crescer. E aí ela começou a tomar remédio, e o cabelo dela tá grande. Mas você acha que tomar remédio seria bom para pessoas que querem ter um cabelo grande assim? Então, o crescimento, como eu falei, é influenciado por várias coisas. Tem algumas pessoas que têm doenças mesmo, que têm déficit de vitamina, que não permite que o cabelo tenha, mesmo tendo um potencial, que ele não cresça tudo que ele pode conseguir. Então, para essas pessoas seria bom procurar um médico para fazer essa suplementação. Mas hoje em dia o que a gente vê é vendendo muita goma, né? De suplemento para crescer cabelo, para crescer unha, para melhorar a pele. Mas isso tudo é mais uma parte de marketing mesmo. A maioria dessas gomas só tem açúcar e tomando isso você pode adquirir outras doenças. E assim, quando você toma esses suplementos em forma de
bom ou não, mas que não é feito exatamente para você, às vezes você está com déficit de uma vitamina, lá tem 12, então isso dá uma hipervitaminose, isso também causa problema, excesso de alguma coisa também causa problema. Então, por isso que é bom procurar um profissional, porque ele vai fazer um exame ali, você vai descobrir o que você precisa para poder suplementar, e não você gastar R$200 num pote para usar um mês e, em vez de ter o cabelo grande, acabar adquirindo uma doença. Então, eu não recomendo para ninguém fazer esse uso assim, sem nenhum tipo de acompanhamento profissional. Pode falar. Essa jornada é muito difícil, né? Autoconhecimento, aceitação. Mas infelizmente existem várias pessoas, né, que ainda passam por isso. E o que você diria para elas, tipo, para um conselho que você daria para elas para passar por esse processo? Estão passando ou... estão passando ou já passou por esse momento? Então, realmente, esse é um caminho muito dificultoso, porque a gente falando assim, parece que, nossa, só é se olhar no espelho e falar eu sou bonita e tá pronto. Não é bem assim, né? A gente cobra muito uma coisa que é a representação, a representatividade, de ver pessoas parecidas com a gente, porque a partir do momento que eu acompanho uma pessoa que é parecida comigo, que ela conseguiu mudar sua realidade, conseguiu mudar sua perspectiva, a gente consegue pensar, nossa, eu também consigo. E se eu acho uma pessoa parecida comigo bonita, consequentemente eu também vou me achar bonita. Então, o conselho que eu dou muito é, ao invés de seguir aquelas pessoas que têm uma realidade completamente diferente com a sua, porque você não segue alguém que se parece com você, que você olha pro cabelo dela, parece com o seu, você fala, nossa, o cabelo dela é bonito. Eu tenho certeza que cada vez que você for vendo mais aquela pessoa, você vai conseguir se olhar de um jeito diferente e se achar mais bonita também. E um outro conselho que eu dou é estudar bastante, porque essa consciência racial, essa parte de aceitação e autoconhecimento tem que vir atrelada ao estudo. Quando você tem formação, quando você tem argumentos, você consegue lidar muito melhor com isso. Alguém chegar para você fazer uma piada do seu cabelo, da sua cor, da sua boca, do seu nariz, você tem um argumento para falar ou rebater ali de alguma forma, com certeza a pessoa vai ficar primeiro constrangida e depois vai também ter aprendido alguma coisa para não repetir aquilo ali, né? Então você acaba se ajudando e ajudando outras pessoas que podem não sofrer mais com isso, porque você vai estar combatendo essa desinformação. E sobre isso, quando eu estava na aula do professor Israel aqui, que ele é bem desse podcast, muito obrigada. Apesar de estar conosco aqui. E assim, ele já falou que ele me chamou assim no canto e falou, veja sobre isso, porque você é uma mulher negra e tem possibilidades, exatamente, a gente tem que ter uma base de estudos daquilo ali para poder falar e debater. E quebrar esse tabu que, gente, pelo amor de Deus, padrão, não padronize ninguém. Cada um tem a sua beleza natural. A gente nasce e a gente realmente deve se aceitar. Eu mesmo estou nesse processo, muito obrigada pelos conselhos. Mas a gente também queria saber se nessa fase você já pensou em desistir de tudo. Em vários momentos, né, o que passa na nossa cabeça na hora que vem uma mudança, na hora que vem uma dificuldade, é desistir, porque é o mais cômodo continuar no lugar ali que você está, só aceitando, sem querer sair da sua zona de conforto, né? Então, em vários momentos, já pensei em desistir, principalmente trabalhando com a internet, porque, como eu falei, a gente coloca algumas expectativas que são além, espera algum tipo de resultado, e quando aquilo não acontece, a gente fica desmotivado, né? Aí fica, não, vou parar, vou subir, vou apagar esse Instagram aqui, ninguém mais vai saber de mim. E aí, depois a gente lembra que tem um propósito atrás de tudo aquilo, que tem pessoas que precisam daquele seu conteúdo para se inspirar, para conseguir obter mais informações também, aprender essa parte de cuidar do cabelo. Então, uma coisa que me motiva muito nesses momentos é realmente ver ali as mensagens diretas, porque são muitas mensagens assim que a gente recebe, a gente falando, eu não gostava do meu cabelo, eu tô aprendendo agora com você. Tem muita gente que se motiva também por causa dos filhos. Tem uma criança pequena em casa que é cacheada ou preta, sofre com algum tipo de preconceito e fala, não, eu tô seguindo aqui você pra ver o que faço na minha filha. Aí agora eu comecei a transição por causa dela e por causa do seu conteúdo também, tô aprendendo a cuidar do meu cabelo. Então, é uma coisa que vai além do que eu quero, além
das minhas metas, dos meus objetivos, é mexer com a vida das outras pessoas. Então eu não posso deixar todo mundo que tem essa expectativa em mim também desamparada e sumir do mundo, né? Então é um motivo para continuar. Se você fosse dar um conselho para o seu ano passado, qual seria? Eu acho que seria continuar sonhando, continuar almejando as coisas e ter na cabeça que não existe ter um cronograma e ele ser todo seguido. Então, eu imaginava a minha vida no passado de uma forma e hoje tudo mudou sem eu perceber, assim, as coisas só foram acontecendo. Então, fazer planos, mas saber que os planos mudam e que a gente pode continuar sonhando, que uma hora as coisas vão acontecer. Comigo mesmo, até mudando de assunto assim, em questão do ano passado, eu falei assim, esse ano, no caso, 2022 para 2023, eu falei assim, no ano que vem, eu vou estudar pra caramba, só vou receber notão. Não foi Gabi? Foi ela que comentou comigo, eu também tava pensando Só assim. vou receber notão. Quem disse? Eu me esforçando, obviamente. Antigamente eu não estudava assim, à tarde eu falava assim, só vou estudar de manhã, porque à tarde é meu momento livre, meu momento de lazer. Não, esse ano eu falei, eu vou brocar. Principalmente nas matérias que eu tenho muita dificuldade. Eu sou horrível em exatas. Sabe, né? Não. A gente é igual. E quando a gente entra na biologia, a gente acha que, não, a gente só vai ver bicho e planta, não tem nada de matemática, e tem matemática. Da série só tem matemática, a gente trabalha com a parte de estatística, que tem muita matemática, tem programação também. Já vou A tirar gente- do Não, mas não é uma coisa que vai existir. Não é uma coisa boa que tem que existir, não é igual fazer uma faculdade de física. Mas tem alguns cálculos, principalmente nessa parte de ecologia aí. Então, jamais esperando que vai ter alguma coisa, mas não é nada impossível, não. Eu sou super ansiosa. Sou uma pessoa muito ansiosa, assim. Eu quero que ocorra logo. Deixa eu falar agora mesmo meu último ano. Eu tô falando, meu Deus do céu, por que não chega logo no final do ano? Pra que ano que vem eu possa entrar logo na área de saúde. Pra fazer logo o técnico de enfermagem. Porque como eu tinha programado tudo. Eu falei, só vou receber notão. Achei que ia arrasar com a prova que me arrasou. Esse meme, isso é completamente eu. Isso aqui tá representando bastante as outras pessoas aí. E assim, é completamente diferente. Existem, é a mesma coisa do roteiro. Você cria um roteiro pra sua vida, mas vai surgir imprevisto. Vai surgir imprevisto, não é a mesma coisa. E uma coisa que acontece é muita gente focar no que a gente quer fazer e esquecer do que a gente está fazendo. Então, outro conselho aí pra você, não fique, eu quero que acabe logo pra eu ir pra... Porque você vai chegar lá, você vai falar, poxa, eu não aproveitei muito mesmo. Dava pra eu ter feito isso e isso, eu só tava pensando no futuro. A ansiedade faz isso, né? Porque a gente fique querendo ali logo que aconteça e que veja o futuro, mas aproveitar o caminho também é importante pra gente olhar pra trás e não se arrepender de não ter feito alguma coisa e ter deixado uma oportunidade passar. Com certeza. Eu até converso assim com meu pai, na verdade ele que gosta muito de ficar conversando comigo sobre essas coisas, assim, questão do meu futuro, e ele falou assim, ele me chama às vezes de pai. Como é que se disse? Ele pegou e falou, você nunca pode querer pular um degrau de uma escada. Nunca pode querer. Você tá subindo, mas você não vai pular aquele degrau. Porque como é que eu sou uma menina, estudante do ensino médio, e já quero fazer alguma coisa no ensino superior, sendo que eu ainda nem completei no ensino médio ainda. Então não pode. Ele já me deu, ele me dá muito conselho também em questão disso, falando sobre essas coisas, que é pra eu tomar muito cuidado. Que é pra eu aproveitar, fazer assim como você falou. É realmente um conselho muito bom. Porque, como eu falei, eu sou muito ansiosa. Eu já tava falando com o meu pai, eu já quero estudar em tal lugar. Eu já tô pesquisando o lugar aqui, o orçamento que você tem que fazer, olha as matérias didáticas que eu tenho que precisar. Já falei pra ele tudo, ele falou, minha filha, tenha calma, tudo é no seu... Exato, tudo tem seu tempo, a gente vai aproveitando o que tá vivendo. Aqui, uma das nossas perguntas seria quais são as principais lições e inspirações que você gostaria de compartilhar com a audiência
à luz do seu percurso como mulher negra e como acredita que essas experiências moldam o futuro que desejamos construir hoje? Eu acho que, como eu falei, a gente cobra muito isso de representatividade, da gente conseguir se enxergar em vários lugares. Então, como inspiração, eu tinha muito, por ter mais acesso à televisão que à internet, por exemplo, Thaís Araújo e Cheryl Menezes. Então, elas eram as pessoas que eu queria ser quando eu crescer. Então, são grandes inspirações para mim. Mas hoje a gente tem muita gente que faz um trabalho excelente e muito mais representação do que existia antigamente. Então, as possibilidades eram muito menores. E tá sempre aí, né, novas pessoas pra gente acompanhar, pra seguir a trajetória, pra gente conseguir se imaginar em um futuro melhor do que o que a gente vive, né? Como vocês são do Colégio Valéria, a gente vê a realidade que muitos estudantes estão vivendo lá hoje. Então, muitos se imaginam sem muita perspectiva de vida, de meu Deus, o que é que eu vou fazer se não tá tendo aula, já tá não sei quantos dias sem aula, se tá tendo tiro pra todo lado, como é que eu vou viver, o que é que eu vou dar à minha família no futuro, se a minha realidade hoje é essa. Então, a gente não pode deixar de sonhar, claro que sonhar coisas realistas que a gente possa mesmo conquistar, de anotar, essa é a minha meta, eu vou fazer isso agora pra no futuro eu já ter tal coisa. Então, mesmo a gente vivendo essa triste realidade que a gente tem hoje, é importante que a gente consiga se imaginar no futuro e se inspirar com pessoas mesmo que têm uma realidade parecida com a nossa e tenham conseguido superar isso tudo. E meu pai já até falou uma vez assim, questão de você ter uma meta. Ele falou assim, caso você não passe, essa primeira vez que você for fazer o Enem, não quero desistir. Exato. Porque não adianta. Eu estava até conversando com o meu bi por disso. Que ele me deu o conselho de que não era para eu desistir. Não desista, gente. Não queira se matar só porque você não conseguir passar sei lá, a primeira vez. Nem tudo. Nem tudo vai de primeira. E ele falou, tente, continue tentando. Que você vai conseguir. Você vai conseguir. O microfone tá quieto toda hora. Você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Vai surgir obstáculos? Vai. Mas é assim mesmo. Exato. E ainda mais que o momento ali da prova, aquela prova não vai mexer só com o seu conhecimento, vai mexer com como você está naquele momento. Se você teve uma semana boa, se você teve uma semana ruim, se você acordou mal. Então, aquilo vai estar em jogo, não é só o que você aprendeu durante o ano, tudo que você estudou. Tem muita gente que passa o tempo todo estudando, que consegue escrever redações ótimas, responder qualquer simulado e na hora não se dá bem. Então, tem uma coisa muito clichê que fala, né, que a nota não define quem é você. Não é exatamente é clichê, mas é verdade, porque às vezes você olha também para outra pessoa, não sei quem nem estudou tanto, se deu tão bem, talvez ele estivesse mais preparado psicologicamente. Tal pessoa tirou uma nota muito maior que a minha, tá, mas ela veio de que realidade? Ela morava lá no condomínio dela, na cobertura, teve acesso a ótimas faculdades particulares, então você não deve medir a sua vida pela régua do outro, porque o outro veio de outra realidade. Então, nesses momentos que acontecem essas coisas, a gente fica frustrado. Poxa, eu não passei, eu não tirei a nota alta que eu queria. A gente tem que pensar, mas também naquela semana foi difícil, naquele dia aconteceu isso. Tem que pensar em tudo isso e pensar que vai mudar no futuro. Não, ano que vem eu acho que dá pra fazer isso de diferente, eu acho que eu vou me dar melhor. E sempre nessa de tentar melhorar, de tentar evoluir nesse quesito. Isso que é muito falou. Tipo, às vezes pode estar ligado nem a pessoa às vezes, né? Você falou, estudou e tal, e quando chegar na hora, tipo, né, você conseguiu falar próprio, que não estava numa situação boa e tal, tá passando por problemas dentro de casa. Enfim, foi o nosso professor de física que falou, gente, agora nesse semestre, terceira metade, vai ser mais fácil para vocês. Eu vou receber minha nota. Minha mãe sempre falava, se dedique no primeiro e segundo semestre, pro terceiro e quarto você tá tranquilo.
Então, o começo do ano era foco total, É. pra no final do ano ficar mais relaxada. Ano passado eu tava assim, tipo, concluí logo no segundo, na primeira unidade, que antigamente na minha escola ia 4 unidades. Sim. Aí eu foquei na primeira, na segunda e na terceira. Quando chegou na quarta eu tava passada, de boa. É, exato. Isso também faz parte do planejamento. Então, a gente conseguindo se planejar no começo do ano, a gente já vai vendo que as coisas vão melhorando e a gente pode levar isso para outros âmbitos da vida aí. Foi. E continuando, ele falou assim, Gislane, eu achei que você ia arrasar na prova. A prova que era você. Literalmente, eu também achei que eu tinha brocado na prova. Porque o assunto não era tão complicado assim. Era nomenclatura, né? É. Química orgânica. Ou... E é um assunto assim que logo no começo. Só dizer uma coisa, eu nunca fui boa em química. Ainda fui fazer biologia e gostar de coisa de cabelo. Eu penso em continuar estudando e fazer uma especialização, uma pós em tricologia. E aí, o que mais me segura também é essa questão. Poxa, como é que eu vou me dar em química? Porque não é uma coisa que eu sempre me dava bem. Eu sei. Mas essas coisas que são um desafio pra gente também é o que motiva a fazer. Não, aqui eu vou conseguir, então vou estudar até aprender. Então é um incentivo pra gente continuar fazendo aquilo ali até entrar na nossa cabeça. Apesar que muitos jovens no dia de hoje, eu vejo a situação que a geração de hoje é assim, tá vendo que um exemplo de como eu, que não sei, na verdade não é que eu não sei, é porque eu tenho muita dificuldade em exatas, só porque na área de medicina vai ter ali, vai envolver física e química e matemática, pensa em desistir. Eu acho incrível isso, só que eu falo isso pra mim mesma. Lani, não quero desistir. Não pode, não tem como. É por causa de uma matéria que você vai querer desistir do seu sonho? Não pode, não vai deixar isso não. Aquela matéria de como é que a gente fala? Bicho de 7 cabeças, né? Que na verdade quando você vai olhar não é nada daquilo. Eu ainda Você penso, olha com um olhar de medo, meu Deus, eu vou ter que encarar isso aqui. Mas quando começa a fazer, eu falo, nossa, nem é tão difícil assim, né? Até que dá pra passar. E quando a gente se acostuma a desistir, a gente começa a desistir de tudo. E daqui a pouco você vai ficar sentado no sofá assim, assistindo TV e quer resumir a vida a isso. Porque se acostuma a desistir, então tem que querer sair da zona de conforto, exato. Tem que querer sair da zona de conforto. Tem muita coisa para competir com o estudo, né? Com tanta tecnologia e cada vez as redes sociais e os entretenimentos se especializando mais em viciar as pessoas a telas. Então, tem que conseguir ponderar isso aí, saber a hora de estudar, saber a hora de ficar no celular, de ficar no computador. Porque se depender, a pessoa passa o dia inteiro no celular e assistindo série na televisão. Eu pensei. Exato. Eu pensei. Eu vou mentir não, né? Às vezes eu sou assim, agora não, que tudo tá tendo muito projeto e tal na escola, então não tô aqui pra fazer isso, mas antes Eu acho incrível que a gente assim, tem que esperar algo acontecer para que a gente possa tomar iniciativa. Sim. Tipo, eu tô na minha zona de conforto e por enquanto não tá acontecendo nada comigo. Até o momento em que vai vir uma consequência daquilo que eu faço, aí eu vou levantar, vou erguer a cabeça e agora eu vou começar. Muitas das vezes a gente olha pra trás e fala assim, gente, tá muito tarde. Mas eu não acho que esteja tarde pra você, nunca é tarde começar, entendeu? Então se você pensa em desistir, acha que só porque você tá aí sentadinho, vendo a gente, nunca é tarde, gente. Não pense em desistir, com certeza. Você vai conseguir alcançar. Eu tava falando também, acabei de lembrar, e um dia eu tava sentada no ponto de ônibus com meu pai, e ele tirou literalmente esse dia pra conversar comigo sobre questão de estudo. E eu até te falei, não foi? Que uma pessoa contou pra ele sobre um senhor de idade, que ele sempre teve vontade de fazer advocacia. Só que como ele já estava aposentado, ele pegou e falou assim, as pessoas chegavam e falavam pra ele, por que você vai querer fazer? Né? Advocacia, sendo que você está sentado, ganha, recebe bem, tem boas condições, pra quê? Só que ele pegou e falou assim, eu não vou dar ouvido para essas pessoas porque é algo que eu tenho vontade.
Como as pessoas dizem, só se vive uma vez. E ele aproveitou. Realmente só se vive uma vez, a gente tem que aproveitar. E ele não desistiu e hoje ele é formado em advocacia. E ele realizou o sonho dele. Então, se ele tivesse escutado as outras pessoas, porque a pessoa tem... são poucas pessoas que pensam desse jeito, né? E a maioria das pessoas que estão ao nosso redor pensa assim, um exemplo, você já é bióloga formada, já é influencer digital. Por que você vai querer fazer mais outras coisas? É tanto aproveitar essa... Você pensa em fazer outras coisas assim? Eu tava até conversando que eu tenho muita vontade de ser uma multiartista, de fazer outras coisas que eu não tive muita oportunidade, porque viver de arte é muito difícil. Mas quando você já tem uma estabilidade financeira, é muito mais fácil você fazer outras coisas por hobby. Eu já fiz cursos de teatro, sempre gostei muito de cantar, gosto de dançar também, pois é. E a gente não tem muito isso explorado, porque a realidade de uma pessoa pobre é fazer o quê? Estudar ou nem estudar, só trabalhar para ajudar em casa. Então a gente já cresce pensando, eu tenho que ser alguém na vida para ganhar dinheiro, para comprar isso, para comprar uma casa, um carro, para dar isso à minha mãe, ao meu pai. Então a gente não se imagina fazendo outras coisas. Eu vi o pessoal falando na internet há pouco tempo, assim, pobre não tem hobby. O hobby do pobre é trabalhar e ganhar dinheiro, e é só isso. Então a gente tem que sair um pouco disso. Claro que é difícil, tem muitas realidades difíceis que realmente não tem como fazer. Mas eu acho que hoje, estando nessa posição que eu tenho muita vontade de fazer mais cursos de teatro, de fazer cursos de dança, de música, de pintar, fazer várias coisas assim que antes eu não tinha tanta possibilidade, apesar dos meus pais nunca terem deixado faltar nada e incentivado muito esse caminho também. Eu acho que por isso que eu tenho essa sementinha assim. Como eu tive que dar mais atenção aos estudos, eu acabei diminuindo, mas eu sempre gostei muito disso e também continuar estudando, né? Como eu falei, fazer uma pós em tricologia ou alguma coisa relacionada a cabelo para continuar aí trazendo mais conhecimento, conhecimento de verdade, né? Não inventado da cabeça como muita gente faz hoje, mas trazendo conhecimento científico de verdade, levando isso para a comunidade, para a população e dando um retorno também para o lugar onde eu vim, né? Eu tenho muita vontade de voltar lá para fazer alguma ação que incentive as pessoas a continuarem nesse caminho de autoaceitação e de autoestima, de beleza e tudo mais. Foi no caminho, quando eu estava olhando com a Bia, eu estava conversando com ela. Eu não sei se você lembra, que eu falei que a gente tem como a gente é pobre, tem que continuar estudando. E você acabou de desconstruir isso. Não, mesmo sendo complicado, claramente eu tenho que estudar. Mas eu tenho que seguir. Se eu tenho um sonho, eu tenho que correr atrás daquilo. Entendeu? Se eu tenho vontade, eu gostava muito de ficar desenhando. E meu pai falava assim, Laninha, que ele também me chama de Laninha, né? Você gosta de ficar desenhando essas coisas? Por que você não procura algo que possa realmente te dar dinheiro? Eu falei, pai, pelo amor de Deus, pai. Eu já cheguei uma vez a perguntar pra minha mãe, se eu quisesse fazer um curso de artes de pintura, a senhora me apoiaria? Ela falou que sim, me apoiaria. Faz muito questão dos pais também. Do ambiente que tem você uma rede vive. de apoio que incentive aquilo. Muitas vezes, principalmente nessa fase agora de escolher o que é que eu vou ser, Isso. tem muito uma pressão de escolher uma profissão que dê dinheiro. Então, Às vezes, quando eu fui então, às vezes o que você definir agora, muita gente entra na faculdade e depois, 2 semestres, não é aquilo que eu queria, mudar de curso. Tem gente que, eu tenho um amigo que na metade do curso de química, de engenharia química, ele mudou de curso, foi fazer biologia. Então, o que a gente está fazendo agora é com 17, 18 anos, a gente quer viver muito mais, no mínimo aí 80 anos com saúde. Então, tem muito da vida ainda, não precisa a gente definir a vida agora, a gente vai definindo no caminho, vai mudando. Como eu falei, né, eu comecei em biologia, fui parar na internet, então não era uma coisa que eu esperava, mas a gente vai caminhando e vai tendo outras visões do que a gente pode ser. E dar essa notícia para os pais do que quer fazer é muito difícil. Tem gente que sonha em fazer faculdade, mas tem gente que não sonha. E aí, como vai falar para o pai e para a mãe que não quer mais estudar? Às vezes não é fácil, às vezes também falar que quer fazer um curso que é visto como um curso básico, tipo biologia, física, química. Mas se você é professor, nem vai ganhar dinheiro. Tem certeza que quer fazer isso? Não quer fazer um curso tipo, da elite, não quer fazer odonto, não quer fazer
deixa eu ver outra coisa, não quer fazer medicina, não quer fazer direito, porque é isso que é visto como dar dinheiro, isso que é o importante. Mas quem forma essas pessoas tudo são quem está ali na base, é quem se forma como biólogo e vai ser professor, quem se forma como físico e vai ser professor. Então, às vezes também não é dado esse reconhecimento, tanto esse reconhecimento de visibilidade, de importância, quanto reconhecimento financeiro, né? Porque são essas pessoas as que menos recebem. Atualmente saiu um ranking aí e os professores eram os que tinham os piores salários, né? E lá em cima saltava esses cursos mais da elite e que muitas vezes não tem nem... não dá nem abertura pra gente que veio de baixo chegar até lá. É muito mais difícil, a gente tem que lutar muito mais porque a linha ali, né, do início da corrida da gente é lá atrás. Enquanto a de outras pessoas já tá um pouco mais à frente, aí fica mais fácil. Tá bom. Enquanto você estava falando, eu me lembrei de duas coisas. De um livro que eu li, que foi até o meu primeiro livro que meu pai me pra mim, que eu amo, gosto muito de ler. E ele se chama Rádio Silêncio. O nome da autora é um nome em inglês, então não consigo pronunciar, mas começa com Alice Osment, que é assim. E conta a história de o segundo personagem, que a mãe dele pediu para que ele, como se diz, queria que ele fizesse uma faculdade, porém ele não queria. Ele queria viver da arte, ele queria viver isso. Então, isso causou consequências, causou muita consequência. E outra coisa também que eu me lembrei foi em questão do meu pensamento de fazer faculdade, que foi assim. No ano de 2021 para 2022, eu tive um pensamento assim, eu vou fazer o ensino médio, vou completar, vou fazer a minha primeira prova do Enem, vou passar e vou entrar logo na faculdade de medicina, porque isso vai me dar dinheiro. Mas aí teve um momento que uma das nossas colegas, ela chegou e falou assim que o irmão dela queria fazer faculdade de medicina, o pai pagou. Só que aí ele quis desistir logo no meio do caminho. Imagine o prejuízo que deve ter sido você entrar na faculdade e eu ainda não digo tanto para você perder o dinheiro, né? E em questão de que você estudou, se você for uma pessoa que quer entrar numa faculdade pública, você estudou tanto, entrou e depois você desistiu no meio do caminho. Não tem como. Então, por isso que eu mudei meu pensamento. Eu primeiro vou fazer um curso técnico de enfermagem, para ter realmente uma experiência, para saber se é realmente aquilo que eu quero, para quando eu chegar na faculdade falar, olha, é realmente isso que eu quero, então eu vou continuar cursando até chegar ao meu momento, até chegar ao final, que é o meu objetivo. Porque como eu já falei, você já também, que existem momentos em que a gente cria um roteiro, mas nem sempre vai ser aquilo dali, vai vir obstáculos, vai vir outras coisas para poder... Vai surgir coisas no meio do caminho. Vai surgir coisas no meio do caminho, entendeu? E os objetivos também mudam, né? Às vezes tá no meio do caminho e fala, poxa, eu acho que eu deveria investir mais nisso, eu deveria fazer aquilo ali de diferente. Não necessariamente desistir da faculdade, mas medicina, por exemplo, que você quer fazer, tem várias áreas para especialização. Você pode começar a querer uma coisa, no meio do caminho descobrir outra e gostar. Então tem que ter a mente aberta para saber que as coisas ali podem mudar um pouquinho. Falar um pouco mais do seu projeto? Então, eu quero agradecer novamente pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês e estar dando uma abertura aí às entrevistas. Muito feliz mesmo de estar participando, muito grata. Então, é muito importante ver iniciativas dessa vindo da escola, vindo do ensino médio, porque, como eu falei, né, dar outras possibilidades aos estudantes e ocupar mais ele com coisas interessantes para ele fazer, além de estar sentado naquela cadeira, assistindo a aula do professor no slide ou anotando coisas ali no quadro. Então, trazer esses novos formatos de ensino é muito legal para poder incentivar o aluno a estar buscando mais coisas para fazer e a se interessar mais por esse método de estudo, né? Então, a gente queria agradecer também a você. Sua participação conosco, né? Poder tirar um tempinho do seu tempo, poder dedicar a gente. Obrigada pelo papo também, foi muito interessante. Muito bom. Amei te conhecer. Você é linda de Sim, seu cabelo também incrível. Eu achei o seu.
2. Já é minha inspiração. Pois é. Agradecer também ao pessoal que nos ajudou, o pessoal do roteiro também, que nos ajudou a concluir. Nosso professor Israel, Cindy, que pois começou é. o projeto aí. Muito bom. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Até o próximo episódio.